Fala pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula aí, né? Hoje uma aula especial. A gente vai ter uma revisão aí de todo o conteúdo, praticamente todo o conteúdo já visto, né? E vamos lá. Espero que vocês estejam bem. Uma aula muito importante hoje. Então, lembrando, né? Se você não é inscrito, se inscreva aí já. Deixa o curtir também, joinha para nós, para fortalecer o canal. E vamos embora. Tamo junto, gente. Então, mais um vídeo para nossa saga, né, da Geografia Braba. Aos que não me conhecem, sou o professor Mário Júnior. E é isso, vamos embora. Vídeo de revisão. Revisãozinha. Vamos embora. Então, aqui só os assuntos que a gente vai conversar hoje, né? Então, a gente já viu biomas, a gente já viu climatologia, bacias, planícies, rochas e minérios, fontes de energia, problemas climáticos e migrações, né? Lembrando que a nossa última aula foi uma aula sobre urbanização. Então, para você que não viu ainda, passa na nossa playlist tá, depois, dá uma olhadinha, é aula muito, muito boa mesmo, muito importante, né? E reveja os vídeos que vocês acharem interessante. É sempre bom dar uma olhadinha, né, dar uma revisada no conteúdo. Vamos embora, gente. Começando a falar aqui dos biomas, né? Que é um tema que ele é recorrente assim nos vestibulares, né? E no Enem, porque uma das coisas mais importantes para os estudantes em questão de geografia é eles conhecerem o próprio país, né? Então, é importante conhecer os estados, é importante conhecer os biomas, né? É importante conhecer as características vegetais, as características do solo, clima, né? As características que formam aí cada bioma brasileiro, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui de uma forma bem resumida de cada um. Então, lá na região norte, a gente vai ter o nosso bioma amazônico, né? Bioma da Amazônia, que vai se destacar pelo quê? Por ter a maior floresta tropical do mundo, né? Também, em consequência disso, a gente vai ter também a maior bacia hidrográfica do mundo, que ela vai se dividir por mais de um país, né? Então, ela vai se estender pelas fronteiras aqui da Amazônia, né? Então, é uma bacia brasileira. Essa região aqui da Amazônia, ela vai se destacar por ser uma região de um clima muito quente e úmido, né? Então, vai ser uma região onde a gente vai ter chuvas intensas praticamente o ano inteiro, né? E a sua vegetação, ela vai se dividir entre uma mata de terra firme, mata de várzea e mata de igapó. Então, a gente vai ter regiões em que a gente vai ter trechos de solo pobre e curtas, algumas regiões pequenas, né, onde a gente vai ter um solo mais favorável, né. Então, indo para aqui mais para a região centro-oeste, a gente vai ter o Cerrado, né, que é conhecido como a savana brasileira. No Cerrado, a gente vai ter aí uma grande biodiversidade e um grande potencial aquífero, né, porque na região do Cerrado a gente vai ter uma grande bacia hidrográfica que vai abastecer essa região do Cerrado. A gente vai ver lá na frente, né? Aqui também a gente vai ter, vai ver que vai ser uma região onde vai ter os principais rios e nascentes, né? Se destacando por ter um clima tropical sazonal, né? Então a gente vai ter um clima quente, um clima úmido, né? Um clima sazonal, como o próprio nome fala. Então a gente vai ter períodos de chuva, períodos de seca, né? Durante o ano todo.
Na região Nordeste, a gente vai ter aqui a Caatinga, que é essa região aqui em azul, né? Que é considerado aí o bioma mais seco do Brasil, né? Alguns estudiosos consideram esse bioma como árido, alguns consideram como semiárido, né? A maioria considera como semiárido porque falam que no Brasil não tem características ainda para ser considerado como um clima, né? Com características áridas, né? Então, ele é o bioma mais seco do Brasil, né? Com clima semiárido, é um bioma exclusivo brasileiro, né? Ele é caracterizado pela ausência de rios, né, intermitentes, pela ausência de chuvas, falei a ausência de rios, né? Ele vai ser caracterizado pela ausência de chuvas, né? E vai ser mais comum, né? A gente encontrar rios intermitentes, que vão ser rios que só vão ocorrer em períodos de chuva, em curtos períodos de chuva, né? Então, são rios temporários. Nessa região da Caatinga, a gente vai ter uma vegetação que é a nossa querida vegetação xeromórfica, né? Então, são vegetações que vão ter que ter uma grande adaptação à seca, né? A ausência de água. Então, são vegetações que não vão ter frutos, nem flores, né? A maioria com troncos retorcidos, cactos, né? Então, essa vai ser a nossa caracterização da caatinga. Descendo aqui mais um pouquinho para o litoral, a gente vai ter a Mata Atlântica, né? Que corresponde aqui pela região costeira do Brasil, né? Hoje, na Mata Atlântica, restam aí menos de 10% da sua mata nativa, por ela ter sido fortemente explorada aí durante as últimas décadas, né? Ela possui um clima tropical, né? Tropical úmido, e sua região vai ser caracterizada aí por uma vegetação ombrófila e estacional, né? Nessa região também, a gente pode caracterizar que é uma das regiões onde a gente mais vai encontrar espécies endêmicas. O que são espécies endêmicas, professor? São espécies onde só podem ser encontradas nessas regiões. Então, a gente tem muitas espécies aí que estão em ameaças de extinção, por exemplo, não só aqui, mas também lá na região amazônica, que a gente já comentou. Então, essa é a nossa da Mata Atlântica, beleza? Show de bola. Então vamos continuar aqui do outro lado aqui da região centro-oeste ainda. A gente vai ter o Pantanal, bioma Pantanal. Pequenininho aqui, né, em roxo. Que é aí uma das nossas maiores planícies, grave esse nome, uma das maiores planícies alagadas do mundo, né? Ela apresenta uma grande biodiversidade, sendo influenciadas por outros biomas também, como entre eles a Mata Atlântica, Cerrado e a Amazônia, beleza? E compreende aí pela maior bacia hidrográfica do rio Paraguai, né? Então, ele faz fronteira aqui. Indo para a região sul, a gente vai ter em azulzinho aqui o bioma dos Pampas, né? Que é conhecido aí como os Campos Sulinos, né? Aqui nos Pampas a gente vai ter aí um grande potencial hidrelétrico, então a gente vai ter muitas bacias, a gente vai ter muitos rios, né? Que vão abastecer e vão fortalecer esse potencial hidrelétrico. Vai ser uma região com um clima subtropical, né? Então vai ser uma região onde a gente vai ter temperaturas mais baixas durante o ano, né? Com períodos de chuva curto, né? Ao longo do ano, comparado aí com o Sudeste, por exemplo, e Norte. Sua vegetação, desculpa, sua vegetação ela vai ser campestre e normalmente uniforme. Então, ela vai ser, pode ser classificada como aquelas graminhas que a gente já vê, né? Totalmente uniforme, vegetação uniforme, beleza? Então, esse é o Pampa, esses são os nossos biomas brasileiros, beleza? Então, vamos para o próximo tema? Show de bola. Comentem aí depois o que vocês acharam dos biomas. Vamos entrar aqui no clima. Geralmente, quando a gente fala em clima, foi o que eu falei na nossa aula de clima, as pessoas geralmente confundem um pouquinho o que é clima e o que é tempo, né? Tempo, então, vai ser o que
a condição atmosférica que a gente tem hoje. Clima vai ser a condição atmosférica que a gente observa durante os últimos 30 anos, beleza? E esse clima ele vai ser influenciado por diversos fatores, né? E elementos climáticos também. Os fatores a gente pode classificar entre eles a latitude, né? Que eu coloquei aqui em cima. Quanto maior a latitude, vai ser menor a nossa temperatura, menor a temperatura, né? Originada aí pelas zonas polar e temperada e tropical. E outro fator importante climático vai ser as massas de ar, né? São o quê? Porções de ar que vão se deslocar pela diferença de pressão e que interagem entre si, beleza? Aí a gente vai ter também aqui a continentalidade, a maritimidade, as correntes marítimas, a vegetação vai influenciar muito no clima, a irradiação do calor, né? E a gente vai ter também o relevo, beleza? Então, voltem lá no vídeo de clima depois, é muito importante vocês voltarem, né? Fora os fatores climáticos, a gente vai ter também outro importante aspecto que vai influenciar no clima. São o quê? São os elementos climáticos, que entre eles vão se destacar a umidade, a temperatura, a radiação e a pressão atmosférica do ar. Beleza? E qual que vai ser a relação entre eles? Então, eu coloquei aqui. A diferença de climas de uma região para outra ocorre pois cada uma apresenta um conjunto diferente de fatores climáticos que são responsáveis pelo comportamento dos elementos dos climas. Beleza, gente? Então, esses são um pouquinho sobre os climas, né? Então, a gente vai ter o clima temperado, a gente vai ter o clima tropical, a gente vai ter o clima subtropical e